A temporada regular acabou. Já temos os classificados aos playoffs. Alguns times foram uma vergonha. E alguns super-heróis apareceram. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao programa número 21 do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre futebol americano. E neste programa nós vamos falar tudo sobre a 18ª rodada, ou seja, a última rodada da temporada regular da NFL, e vamos conversar também sobre os playoffs, sobre quem enfrenta quem tem o mando de campo, os horários, você vai saber tudo aqui no episódio 21 do Zona Neutra. Seja bem-vindo, Neymar! Salve, guys! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo duas vezes, uma pra cá e pro Brasil, né, man? Muito obrigado, muito obrigado. A gente tava aproveitando um pouquinho as férias, né? Tirando aí merecido. Uma semaninha sem celular na mão, sem Wi-Fi, sem nada, só lendo. Foi muito produtivo. E, Neymar, eu queria falar o seguinte, eu queria agradecer ao Lucas Kopp, o nosso amigo, produtor do Zona Neutra, que sempre que eu preciso me ausentar por algum problema, alguma questão pessoal, ele vem aqui e faz o host do programa. Muito obrigado, Lucas. Inclusive a pataquada que ele te deu nos dedos ao vivo no programa, não? Eu queria ter esses problemas que o Zuma tem também, sabe? Engraçado, Neymar, que eu entendo que a gente aqui é uma equipe, é um time, né? Tá. Somos 4 pessoas aqui que produzem o programa, a gente tem uma montanha ali atrás das câmeras, até mesmo porque não sabe se vai caber. O cara brincou com o editor de novo, tô vendo tudo. Aí nós temos o Montanha, que faz a parte de operação de câmeras, faz a nossa edição, né? E é o cara responsável por cuidar de toda a qualidade de imagem e áudio do programa. Não adianta fazer carinho, cara, tu vai ser zoado na edição. Neymar, a gente tem você, que é o nosso comentarista, que tem que assistir todos os jogos, que faz as análises, vem pronto para comentar. Eu, que venho aqui, faço a pauta, sou o host, também vejo todos os jogos quando possível. E tem o Lucas, que faz toda a parte de mídia social, né? Cuida do Instagram, do TikTok, do Twitter. Inclusive, se você não nos segue no Instagram, TikTok, fica o convite, @zonaneutra, com underline no final. E a gente acha que é um time, que um vai levantar o outro, um vai erguer o outro. Mas não, cara. No primeiro momento que o cara pode... Cara, o cara vem e dá no meio. Isso, cara, é aquela teoria de, tipo, você não pode dar poder... Ou melhor, você dá poder às pessoas e aí você vai conhecer como elas são. Mais uma, é que nem vôlei, cara. Se tu deixa uma de segunda ali, eu tô ali bobeando por cima da rede, eu vou carcar todas elas, cara. Nós não vamos pra termos mais pejorativos, mas dormiu pra cima, meu amigo. Tá ali, cara. Cara, tu espera que o cara venha, faça um comentário bacana, que diga, talvez houve um erro, discordei talvez do teu comentário, um exposed. Mas, cara, a gente percebeu que o Lucas, ele é uma pessoa muito rancorosa. Extremamente. Demais. Ficou guardando, a gente tá no episódio 21, né? O episódio esse foi o 20, né? E ele ficou guardando desde o episódio 1 pra falar isso. E ainda bem que aconteceu no 20, porque se ele vem fazer um programa lá no 40, ele ia estar com raiva, ele ia estar babando no programa, mas enfim. Mas tudo bem, mesmo assim eu agradeço, Lucas, porque, cara, gosto muito do trabalho, acho que você é um profissional extremamente competente, muito obrigado, cara, muito obrigado por estar conosco. Meu Deus. Começamos então. Ô Neymar, sabia que esse período do ano eu tenho uma contradição no meu coração, que é o seguinte, cara, vê se tu concorda comigo. Pra mim, o final de semana mais legal, o mais emocionante, o mais divertido, o que eu espero o ano todo para ver, não é o Super Bowl. É o final de semana do Wild Card. Eu acho o mais legal, são os jogos mais disputados, a maior loucura que pode acontecer no Wild Card. Então eu fico muito ansioso para chegar nesse final de semana. Mas ao mesmo tempo, como ele é depois, obviamente, do último final de semana da temporada regular, eu tô triste. Porque a NFL tá acabando. Então eu fico naqueles 2 corações, sabe? Pô, tá acabando. Pô, mas vem um final de semana mais legal. Mas tá acabando. Como é que é pra ti essa semana aqui, cara? Essa semana, essa tristeza que vai acontecendo, ela vai aumentando a partir da semana 1, né? Porque é sempre uma semana menos, uma semana menos, uma semana menos, uma semana menos. Mas a partir do momento que tu tem que abrir mão de alguma coisa, como do lazer, família, trabalho, enfim, para poder ver os jogos, no mínimo, das 2 da tarde às 2 da manhã, ou nas semanas que começa de manhã, ou seja, o domingo inexiste, quando tem jogo sábado também, etc., também vai terminando a NFL, pô, que tristeza, mas fizemos um bom trabalho, aquela ideia, né? Não chora pelo
pelo que se foi, dá sorriso pelo que tu conseguiu. Quando acaba a NFL também, ai, deixa eu ter um tempo pra mim também, né? Então, eu tento olhar sempre o bright side da coisa. Concordo contigo, o final de semana do Wild Card ele é excelente. Eu não consigo dizer se ele é melhor do que o de Divisional Round, porque também são vários jogos, mas eu acho esses dois mais legais, sim, do que o Super Bowl e o Championship Bowl e o Championship Round, porque são poucos jogos, são só 2 jogos num e um jogo no outro. E os rivais, para mim, se eu pudesse colocar 3 finais de semana, seriam o Wild Card, o Divisional Round, que é logo depois desse final de semana tem mais um, que daí é o Divisional Round, são esses dois, e a semana do Draft. Cara, eu adoro o Draft. O Draft, pra mim, é uma coisa muito legal. E isso é muito legal, né, Mário? Porque tu vai ter a chance de agora, ao vivo, não, ao vivo não, né? Mas em público, de garantir que vai ter zona neutra no draft, que você vai fazer análise dos prospectos. Nós vamos falar bastante de draft esse ano. Mais ou menos, vai daqui. Beleza. Seguimos, então vamos começar o programa, vamos começar com o nosso tradicional quadro, Quem é? Hoje tá muito, muito fácil. Tá? O que é isso, Neymar? É um sanduba, mas eu acho que tu tá querendo mostrar um queijo se derretendo. Cara, é um sanduíche delicioso e com queijo todo derretido. Quem é? Me veio 2 coisas na cabeça. Pela foto, eu imaginei o Eagles, que tá se derretendo, mas pelo teu jeito de um queijo todo derretido. Eu pensei na torcida do Green Bay, que tá toda feliz da vida, são os cabeças de queijo. Ah, legal, mas não é. De fato, você acertou na primeira. É o Eagles, cara. O Eagles literalmente derreteu, cara. Só daí eu discordo da imagem. Tu colocou alguma, mas eu discordo da imagem. Deveria ser dejetos humanos derretendo, né? Nossa, mas por que Porque isso? eles não têm como ser queijo do jeito que eles estão jogando. Não, porque horrível. queijo é algo gostoso, comestível. O Eagles está intragável. Não, é horrível. A gente vai falar mais do Eagles pela frente, a gente não vai se debruçar agora, porque hoje o nosso método do programa vai ser um pouco diferente, tá, Neymar? Inclusive, surpresa pra você, que não viu a pauta antes, mas a gente não vai focar nos jogos da 18ª rodada. Porque, gente, o que importa pra gente agora é playoff. Então a gente vai falar sobre os 6 jogos do Wild Card. Tá bom. E aí em cada jogo a gente vai trazer Alguma coisa da 18ª rodada. Da 18ª rodada com esses times. Então, o pessoal do Ravens, pessoal do 49ers, muito provavelmente a gente não vai falar tanto de vocês, a gente vai acabar tocando, mas Obrigatoriamente. hoje não vai ser muito o dia de vocês. Mas fiquem com a gente porque nós vamos falar dos seus futuros adversários. Então, passamos agora para uma tela onde a gente vai demonstrar todos os classificados, Neymar. Tá? Quem está com a gente pelo YouTube está vendo agora aqui. AFC na esquerda, no meio ali, à direita, no caso, né? A NFC, e do outro lado, os jogos, como ficaram os jogos do Wild Card desse final de semana. Então, para quem não conhece ainda futebol americano, vou explicar rapidamente como é que funciona a classificação dos playoffs. Nós temos 7 colocados classificados numa conferência, na AFC, e 7 classificados na segunda conferência, na NFC. Os 4 primeiros, ou seja, lá, o Seed 1, Seed 2, Seed 3, Seed 4, de cada conferência são os campeões de divisão. Certo, Neymar? O 5º, o 6º e o 7º dão um nome à rodada desse final de semana. São os classificados pelo Wild Card, que são as melhores campanhas da conferência, excetuando os 4 primeiros campeões de cada divisão, certo? E a ordem de jogos aqui, por que é importante saber se você é Seed 1, se você é Seed 2, Seed 3? Porque é assim que a gente define quem manda os jogos em casa. Então, o time que tiver o Seed 1, se ele for ganhando os jogos dele no playoff, ele sempre vai jogar em casa. Exceção de Super Bowl. Isso. O Seed 2 vai sempre jogar em casa, caso não jogue contra o Seed 1. Então, por isso é importante você classificar o mais para cima possível para ter essa vantagem de jogar em casa. E aí, gente, jogar em casa na NFL é extremamente importante. E eu vou deixar o Neymar falar um pouquinho. Por que é tão importante jogar em casa na NFL, Neymar? Por N fatores. Os principais, estar com a torcida. Então é um barulho, alguns estádios são mais barulhentos do que outros. E é muito diferente tu ir para um third down tendo que ouvir o que o teu técnico está falando no teu fone de ouvido e ainda conseguir passar para os teus jogadores quando a torcida está berrando. Se for, por exemplo, no caso do estádio do Chiefs, que é um desses estádios e quem passou é o mais barulhento. Só que tem um segundo fator, que é o fator clima, que dependendo do time é mais importante ainda, como no caso do Bills, que provavelmente vai ter todos os seus jogos mandados com neve,
Então tu pega um time como se eles enfrentarem o Dolphins, que está acostumado com sol, calor, eles vão ter que jogar na neve, com força de neve, então isso também faz muita diferença. E ainda tem o fator, que é o mesmo do clima, mas do kicker. Um kicker acostumado no seu próprio estádio é uma coisa, quando ele não está acostumado é outra. Ainda existiria o quarto fator, que ainda é o mesmo do estádio, mas é relacionado ao turf ou ao gramado. Tem times que estão acostumados a jogar em gramado, tem times que estão acostumados a jogar em turf. Então tem alguns detalhes que são muito importantes com relação a isso. E essa aqui é uma resposta para uma amiga minha, Camila. A Camila questionou ontem, ela é torcedora do Green Bay Packers, ela falou assim, a gente vai jogar com o Dallas e temos chance de ganhar e tal. Eu falei, olha, vai ser muito difícil vocês ganharem do Dallas, porque o jogo, infelizmente, é em Dallas. Se vocês estivessem jogando em Green Bay, muita chance de vocês ganhar. Muita neve. Mas principalmente porque o time do Dallas não performa bem fora de casa. O Dallas em casa é 7-1, se eu não me engano. Uma partida só. Exatamente. E fora, né, tem as derrotas deles que estão fora de casa. Aí ela comentou assim, nossa, mas eu não entendo essa inconsistência de você ganhar fora ganhar em casa e perder fora. Então Camila responde para você essa aqui. Assim, é tudo por probabilidade, né? Tua chance de ganhar em casa normalmente é maior do que fora. Mas tem casos absurdos não, mas muito fora da normalidade, de um time que performa bem fora de casa e não performa bem em casa. Ah, mas por quê? Porque acontece. Se ele tinha 50% de chance de ganhar fora e 50% de chance de perder fora, dentro de casa talvez ele tenha 55% de ganhar e 45% de perder. Ele ainda pode ganhar ou perder, tanto faz, né? Só que existe um fator que lhe ajuda jogando em casa. De novo, para alguns times mais, para outros times menos. Exatamente. Então, Neymar, eu vou falar rapidamente aqui. AFC... Eu gostaria de fazer um detalhezinho com relação à tabela, para quem olhou, acho que está bem entendido quem enfrenta quem e de que forma. Mas eu pensando enquanto tu falava aqui, para quem ainda não entendeu como é que funciona, mas 7 times passam, seed 1 e tal, pensa naquela tabelinha da Copa. Cara, todo mundo já viu uma tabelinha da Copa durante a vida. Então, esquece AFC e NFC, ou melhor, não esquece, mas uma tabelinha da Copa, ela sempre tem 2 lados, né? Tem aquele troféuzão no meio e 2 lados que são direto às oitavas de finais, né? Passam 8 times de um lado e 8 times do outro. É exatamente assim, AFC de um lado e NFC do outro. Ou seja, esses lados eles não se enfrentam, só no troféu, correto? Na chave da Copa é dividido chave A, B, C, D, E, F, G, H. E do E ao H vão se matar até o troféu, da A D vão se matar até o troféu, ok? AFC e NFC, da mesma forma. Enquanto isso, o Seed 1, que enfrentaria o oitavo não existe. O Seed 1 descansa a primeira rodada. O que isso significa? Ele já ganhou a primeira rodada. Ele vai direto para as quartas de finais. E os outros times daí se enfrentam e daí eles vão se matando até o troféu. Com o pequeníssimo detalhe que na Copa, não importa se tu se classificou bem, classificou mal, tu vai seguindo a chave exatamente como tá ali. Enquanto na NFL, não. O pior sempre vai jogar com o melhor colocado e vai se reposicionando. O que eu quero dizer com isso? O 2 enfrenta o 7, o 3 enfrenta o 6 e o 4 enfrenta o 5. Se o 7 ganhar do 2, o próximo jogo é o 7 contra o 1. É sempre os mais extremos até chegar no meio e isso sempre se reposiciona. Perfeito, perfeito. Ou seja, em teoria, o mais forte sempre vai ter a preferência de pegar o mais fraco no quesito classificação. Isso. Porque a gente sabe que às vezes o time mais fraco, por algum desempate, alguma coisa assim, classificou primeiro, que o time mais forte, isso pode acontecer. A gente vai ter algumas discussões dessa, inclusive, hoje. Então a gente tem, pelo lado da AFC, Baltimore Ravens com o Seed 1. Descansa na primeira rodada. E depois a gente vai ter Buffalo Bills com o Seed 2, que joga em casa contra o Pittsburgh Steelers, que foi o Seed 7. Temos o Kansas City Chiefs no Seed 3, que joga em casa recebendo o Miami Dolphins, que foi o Seed 6. E nós temos o Houston Texans, que joga em casa recebendo o Cleveland Browns, que foi o Seed 5. Na NFC, Neymar, a gente tem o San Francisco 49ers descansando com a melhor campanha. E aí depois nós temos Dallas Cowboys, que joga em casa recebendo o Seed 7, Green Bay Packers. Detroit Lions, que joga em casa recebendo o Seed 6, Los Angeles Rams. E nós temos aí, por fim, o Tampa Bay Buccaneers, que recebe em casa o Philadelphia Eagles, fechando os jogos de Wild Card. Interessante aqui, Neymar, é que tem uma certa semelhança, né? Se você perceber, o Seed 1 das duas conferências fechou com 13-4, desculpa. Alguma semelhança? Praticamente, é igual. É 100% idêntico. Exatamente. O Seed 2 e o Seed 3... 11-6 ambos. 11-6. O Seed 4 ganhou a divisão mais fraca dos dois lados, que fechou com 10-7, né? Tá certo, o Buccaneers fez 10-7, não foi 9-8? 9-8, então tem um erro ali. Tem um erro do Thiago Zumac ali. E aqui eu acho que também tem um erro aqui do Los Angeles Rams, né? Mas enfim. E, o Eagles perdeu e o Dallas ganhou.
Então o Dallas é X5, assim como o Lions também. Mas... Tem uns 4, 5 errinhos ali, mas a sequência tá Mas correta. a sequência está correta, que é o importante, os jogos estão corretos, também é importante. E passamos para o próximo slide. Ai, ai. Opa! Neymar, antes de começar a realmente falar do próximo jogo e tudo mais, Vocês vão se engalfinhar ao vivo, em programa, é isso? não, a gente não vai se engalfinhar. É só o meu direito de resposta ao Lucas Vai, Kopp. Thiago Zuma, vai. Afinal de contas, se ele fez um exposed, eu tenho direito de me defender, tá? E, cara, eu não quero me defender aqui com o Lucas ou coisa parecida, ou ganhar do Lucas na argumentação, nada disso. Pelo contrário, eu quero vir aqui pedir desculpa ao torcedor do Colts. Porque eu acho que a palavra que eu utilizei, derreteu, certamente não foi a palavra correta. Eu deveria ter dito, o Colts está perdendo força na briga pelos playoffs. Mas derreteu tipo um queijo ou tipo dejetos humanos? Tipo um queijo. Dejetos humanos são palavras que o Neymar aí gosta de utilizar. O que eu queria dizer quando eu afirmei que o Colts estava derretendo? O que eu tinha na cabeça naquele momento? É justamente o que está nessa tela aqui. Na rodada 14, tá, o time do Colts, de acordo com o PFF, tinha uma chance de ir para os playoffs de 81% caso vencesse o seu jogo na rodada. PFF é Pro Fantasy Football, que é um dos melhores análises que existem sobre o futebol. Isso. Eles tinham 81% de chance de ir aos playoffs se eles ganhassem a rodada 14. Se eles perdessem na rodada 14, eles ainda teriam 44% de chance de playoff. O nosso colega Lucas aqui, que está na foto com esse sorrisão, era o sorriso dele nessa época. Ele mandava mensagem para mim toda semana. Vamos ver o Dolphins, vamos fazer um churrasco no Wild Card, nós vamos ter que se encontrar, vamos ter que fazer um evento toda semana. Por quê? Achou que ia passar. Coltzeira estava classificado. Isso estava na minha mente. Por quê? Porque eu gosto do Colts, cara. Ao contrário do Lucas, que é um secador do meu time, eu gosto do Colts. E aí, torcida do Colts, eu estava triste. Quando a gente começou a rodada 17, que foi no fatídico programa que eu falei derreteu, o Colts tinha, se ganhasse na rodada 17, 69% de chance. Tinha acabado de perder do Bengals 2 rodadas atrás e tinha perdido do Falcons, tomado uma surra do Falcons. E se perdesse o jogo da rodada 17, só 24% de playoffs. Eu tava triste com o Lucas. Pelo Lucas. Que o time estava perdendo a chance de ir para os playoffs. Infelizmente, quem estava certo, Neymar? Eu. Tu? Por quê? Porque eu falei que o Colts não ia para os playoffs, não foi. Exatamente. O Colts não foi para os playoffs. Então, cara, dá para dizer que o Colts derreteu? É uma palavra forte, mas beleza. Entre tu e o Lucas, eu vou dar 50% para cada um. Cara, não, então é isso. Eu queria pedir desculpa aos torcedores do Colts. Eu acho que derreter foi uma palavra ruim, mas eu queria dizer que eu estava falando com em esses pedir dados desculpas, na cabeça. já que tá pedindo desculpas, Thiago Zumac. Eu não sei se tu vai lembrar do nosso programa 1, mas no programa 1, aqui nessa bancada, nós estava sentado invertido ainda, porque tu não tinha pedido ainda para mudar de lado para poder mostrar a tatuagem para a câmera. E e quando apareceu nessa telinha New England Patriots e eu falei que ele ia fazer 4-13, não. Mas espera aí, isso vai ter que começar te explicando pro pessoal, que torcida de New England, que não tem como, Belichick lá, papapi, papapá, ano passado era o mesmo time, e eles quase foram pros playoffs, disputaram com o Dolphins até a última rodada. Quanto é que eles fizeram, Thiago Zumac? 4-13. Tá aí, man. Te falei, man. Essa você cravou de fato. E para fechar então, né, Lucas, torcedores do Colts, desculpa. Lucas, eu trouxe para ti, cara, um vídeo, vai passar o próximo vídeo aqui, que de certa forma também é um vídeo Pô, tu vai bater em mim junto, man? que certamente vai fazer, né, uma cócega no Neymar, mas assim... Lucas, tô contigo a partir de agora. Vocês podem ter o próprio vídeo agora de vocês, tá, torcedores do Colts. Antes de mostrar o vídeo, não é bom dizer o que aconteceu? Porque senão a galera em casa vai se perder. O que aconteceu no jogo do Colts? Posso explicar rapidinho o último drive em especial? Tá Porque quem bom. não viu o jogo não vai ter ideia. Tá bom, pode ser. O Colts só precisava ganhar do Texas. Claro, existia mais uma série de situações, mas ganhava, estava dentro, o Colts. Jogando contra o Texas, era um jogo bastante difícil. Em casa. Em casa, Lucas Oil Stadium, valendo. E o que o Colts faz? O correto, jogou correto. Jonathan Taylor Futebol Clube, eu tenho um corredor que é o brabo, camisa 28, entrega nele e vai pra casa. Ele teve 30 toques na bola, Zuma.
180 jardas, se eu não me engano. 180, um TD. Foi um cavalo no jogo. Antes do último drive, Zuma, ele saiu, ele foi pro vestiário porque ele estava machucado. Mostrou antes do último drive, o drive da vitória, porque o Texas estava na frente, o Colts ia ter um relógio e era só fazer o touchdown, porque o Texas errou o ponto extra. Era só o Colts fazer o touchdown e o ponto extra e ganhava. Tava nos playoffs, uma campanha inteira valendo tudo. Mostrou o Jonathan Taylor voltando do vestiário, se aquecendo, dando tapa na cabeça, tipo, cara, a impressão que me passou, tá? Eu sou o cara do time, o time dependeu de mim. Até aqui, eu vou levar esse time pros playoffs. Não importa a dor que eu tô sentindo. E o drive foi assim, ó. Jonathan Taylor, Jonathan Taylor, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, Taylor, Taylor. Jonathan Taylor, Jonathan Taylor. Ou seja, a defesa sabia que era o Jonathan Taylor. Primeira para 10, Taylor, 2 jardas. Segunda para 10, Taylor, não ganhou jarda nenhuma. Cara, terceira para 8, ninguém... Era segunda para 8 antes. Terceira para 8, ninguém corre. Terceira para 8 é passe. Adivinha? Corre com o Taylor. E ele ia lá e conseguia as 8 jardas. Ou seja, foi a campanha inteira Jonathan Taylor. Até que eles chegaram na red zone. Estamos chegando para ganhar o jogo. Primeira para 10, não lembro quantas jardas foi. Segunda para 10, chegaram nele de 1 jarda. Terceira para 1, não conseguiram. Quarta para 1. Jonathan Taylor ficou a inches, né? Inches. Polegadas. Inclusive, eu acho que erraram de botar a bola, mas enfim, ficou a nada. Quarta para 1, quarta para polegadas. O que tu faz? É óbvio, vale a campanha, vale tudo. Se o Colts não consegue a quarta descida, ele não tinha mais timeout e acabou o tempo. Se ele não consegue a quarta descida, acabou o jogo. Se ele consegue a quarta descida, muito provavelmente tinha chance, ao menos, de matar o jogo, ganhar, ir pros playoffs e eliminar o Texas. Tira o Taylor de campo e passa a bola. Ele correu até ali, carregado por corrida, e o jogo corrido ele melhora a partir do momento que vai terminando o jogo, porque a defesa está cansada. A defesa sabia que ia ser corrida, eles vão lá e tiram o Taylor e passam a bola na linha de 1. Agora sim, Montanha, bota o vídeo aí pra eu odiar o Zuma hoje. Here he goes. Beast mode. Oh my God, we're gonna do it. We are gonna win the Super Bowl, baby. Yeah! Beast mode. Let's go. All right. Man, it's the easiest job in the world. Hand it to Marshawn. Get the champagne on ice. Let's go. Well, imagine if we passed it though, right? Let's throw an inside pick play at the 1. Huh? No, I was kidding. Huh? Hello? No, I said it'd be... No, it's a joke. It's a joke. No! Hello? Guys, do not throw it. Give it to Marshawn. Don't you dare! Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Obrigado, Thiago Zuma. É sempre um desprazer imenso ver esse vídeo. Para quem também... Não, por favor, Para quem também não sabe, acabei de falar do jogo do Colts, mas talvez um dos maiores upsets da história do Super Bowl foi o ano seguinte que o Seattle Seahawks foi campeão em cima do Broncos, arrebentando com o time do Broncos. Pegou o New England Patriots numa final, o time ia ganhar, o Patriots conseguiu virar no 4º período, e aí veio uma campanha derradeira de Seattle que levou a bola até a linha de 1 jarda, tendo Marshall Lynch, o maior corredor da época, um equivalente, não dá pra dizer que é equivalente, mas enfim, ao CMC de hoje, com o time correndo bem com a bola, na linha de 1 jarda, e o Seattle resolve chamar uma jogada passada. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês podem ter noção que eu tenho muita opinião sobre isso e fica por isso mesmo. Isso, e foi interceptado, e o campeão daquele Super Bowl foi o New England Patriots. Então agora, torcedores do Colts, vocês têm, né? Desculpa, torcedores do Colts não. Agora, Lucas, você tem um vídeo, uma história de 1 jarda para chamar sua, né? Passamos então, Montanha, por favor, primeiro jogo, Wild Card no sábado, 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Cleveland Browns vai a Houston e enfrenta o Houston Texans. Neymar, Houston Texans ganhou o jogo de 23-19 do Colts. Acabamos de falar desse jogo, já demos aí uma pincelada no que foi o final desse jogo. Não esquece o que tu vai dizer, por favor. Só para quem tá vendo o placar, que foi 23-19, e não foi os 6 pontos que eu falei, é que o Texans daí depois, para matar o relógio, preferiu tomar um safety, foi lá, tomou os pontos para tirar o tempo do relógio. E a gente teve o Cleveland Browns, que foi a Cincinnati, mas foi com o time reserva. 31-0, depois que fez 14. Exatamente. E foi um jogo que basicamente não contou, porque eles já estavam reservando os jogadores. Exatamente. Trouxe a foto do Joe Flacco, porque eu trouxe sempre a foto, eu acho que do principal personagem do próximo jogo. Cleveland Browns versus Houston Texans, a gente sabe que CJ Stroud é um grande personagem desse jogo, mas eu acho que o Flacco, ele ainda é maior.
porque ele já tem um anel, já foi campeão do Super Bowl. O Browns vem como um grande comeback na temporada. O pessoal já dava o Browns como fora depois das lesões. E o time voltou, Flacco jogando 3 jogos seguidos para mais 300 jardas. O que tu acha que vai acontecer no sábado? Antes de te responder, eu vou discordar de ti. Eu acho que o CJ Stroud é o jogador desse jogo. Eu acho que o Flacco vai ir melhor do que ele. Mas se o Flacco jogar mal, o Browns ainda é 50-50. Se o CJ Stroud jogar mal, o jogo já acabou. Ele não precisa nem começar. Porque o grande ponto desse jogo é a defesa do Browns. Então, o CJ Stroud vai ter que jogar muito bem para ser um jogo parelho. É isso que eu acho. Eu diria que esse jogo é um jogo 60-40 para o Browns. Quase todos os jogos vão ser muito parelhos, se não 50-50. Esse é um jogo 60-40 para o time de fora, que é o Browns. Conseguiu descansar os titulares. Essa defesa vai vir babando. E o time do Texans, apesar de muito aguerrido, muito forte, não tem experiência nenhuma. Acho que ter ido aos playoffs foi um feito, ter ganhado a divisão foi um feito estratosférico para esse time, com tanto rookie, com tanta coisa nova. Os caras ganharam a divisão no primeiro ano da maioria deles. Só que eles vão enfrentar um time que nem tu falou, já era um time forte. Daí agora com a ascensão do Flacco, com o Cooper tendo descansado, ele vai entrar com o time inteiro. Garrett inteiro. Os pontos fortes que o Texas mais ou menos tem, como por exemplo o Will Anderson, defensive end, tá machucado, tá jogando baleadaço, teve que jogar até o último suor no jogo contra o Colts para ganhar. Então assim, é óbvio que o Texans vem com garra e tem qualidade. Mas eu realmente acho que o Browns ganha, e ganha infelizmente com alguma facilidade. Porque a partir do momento... 2 cenários de jogo, eu vou te passar uma que eu acho que podem acontecer, eu acho que são os 2 mais prováveis. Um jogo parelho, com o Browns correndo atrás o tempo todo, parelho, sem um placar elástico. Outro, o Browns abrindo um certo placar elástico, e daí o negócio vai ficar feio. Porque daí o CJ Stroud vai precisar fazer chover. Conseguiu fazer chover contra o Colts. Nico Collins fez quase 200 jardas, 9 recepções, touchdown, etc. Mas eles só têm o Nico Collins. Lembra na semana 16, 17, já sem Tank Dell, quando eles estavam sem o Nico Collins? Eles não conseguiram fazer nada. Ok, teve jogo também que estava sem o CJ Stroud. Mas eu acho que com um bom wide receiver, o Browns vai comer o ataque deles. Legal o comentário, porque de fato eu concordo contigo no seguinte ponto. É CJ Stroud e mágica. É o que o Houston precisa para fazer o negócio andar. Ao mesmo tempo, torcedor do Houston, esteja feliz. Honra. Porque o time de vocês, formado por rookies, 3 anos pagando as trocas erradas que foram feitas, agora vocês podem ter aí um futuro talvez brilhante nos próximos anos. Acertaram muito forte, muito forte. Perfeito. Esse jogo é o jogo das 18h30, ele abre o nosso final de semana de jogos, e o próximo... Me permita ainda falar de um jogador desse jogo, porque eu acho que a gente vai falar só de um jogo para o outro nesse sentido. O favorito a ganhar o Defensive Player of the Year está no Browns, que é o Myles Garrett. Porém, a gente vai falar, eu vou deixar para falar sobre esse assunto no próximo jogo. O concorrente dele, que não era o concorrente direto, agora eu acho que é o TJ Watt, do Steelers, pode ter roubado a cena. Mas falamos mais no próximo jogo. E o CJ Stroud deve ser o... esse aí, desde a semana 8, é o Rookie of the Year do ataque, enfim, o Rookie of the Year. Agora sim, podemos passar para o próximo jogo. O jogo das 10 horas, ainda no sábado. Miami Dolphins vai a Kansas City com menos 16 graus para jogar contra o time do Mahomes. Sendo que Kansas City Chiefs vem de jogos ruins. Tá? O ataque continua não performando, mas o mais perigoso é que a defesa também já não está jogando no mesmo nível que jogava no começo da temporada. Venceu esse final de semana um jogo excelente contra o Chargers, onde que também botou os jogadores para descansar. E o Buffalo Bills foi a Miami desculpa, e ganhou por 21-14, classificando aí como campeão da divisão, seed 2. Miami jogaria em casa se tivesse ganho o jogo. Perdeu ontem, então agora vai a Kansas City. O que tu acha que pode acontecer nesse jogo? Porque na minha leitura, Neymar, é o seguinte: é o feio brigando com o mal arrumado. Vai ser jogo de se estapear. É por aí. De novo, antes de falar disso, eu preciso te falar que 4 rodadas atrás eu falei que o Dolphins não ia ganhar a divisão, que o Bills ia vir matando todo mundo, inclusive o Dolphins ia cair para ele. Tiveram muitas lesões no Dolphins, isso foi um pouco, não injusto, mas fatalidade, e realmente isso aconteceu. O Dolphins perdeu também ontem o Van Ginkel, né? Mais um. Van então, Ginkel assim, já era o reserva. Já era o reserva, linebacker, estava jogando como edge porque os 2 titulares tinham machucado. E isso crava a frase que tu falou, é o sujo brincando com o mal lavado, né? O feio brincando com o maltrapilho, enfim. Porque o Dolphins não tem os 2 edges,
machucou o Chubb e o Jalen Phillips. Phillips, daí machucou os linebackers todos, agora machucou o linebacker reserva. Então, E o Ed reserva do reserva machucou também ontem. isso. Daí do outro lado, agora o Chiefs vai massacrar. Ninguém consegue pegar a bola, porque todo mundo dropa. Então com o linebacker reserva tu consegue marcar. Então tá uma desgraça esse jogo mesmo. São dois times que estão num momento muito ruim, só que tem alguns pontos que podem aparecer. Como por exemplo, tu falou de jogar em casa, isso vai fazer uma diferença muito grande. O Pacheco vai correr como se não houvesse amanhã. O Dolphins, eu acho que precisa se preocupar muito com o jogo corrido do Pacheco, porque o Mahomes, infelizmente, não está entregando muita coisa. Eu acho que o segredo desse jogo pro Dolphins, espero eu que o Aaron jogue, né? Não sei se já saiu alguma notícia se ele vai jogar ou não, mas o Aaron precisa jogar para tirar um pouquinho de força de cima do Tyreek Hill, que mesmo lesionado, o que for, vai ter que jogar a vida nesse jogo. Eu acho que o segredo do sucesso do Dolphins é um jogo de 200 jardas do Tyreek Hill. Esse é um jogo que eu acho que é quase 50-50. Cara, quando que o Kansas City Chiefs, do Mahomes, o atual campeão, jogando em casa, nos playoffs, ia ser 50-50 com alguém? Claro, minha leitura pode estar errada, mas na minha leitura hoje, do jeito medíocre que o Chiefs está jogando, Zuma, não tem como colocar ele super favorito contra ninguém, mesmo contra esse Dolphins que está vindo remendado. O Dolphins também, se não toma um TD de retorno do Bills e tal, poderia ter dificultado muito mais o jogo. Então eu acho que vai ser um jogo feio, como tu falasse, onde se eu tivesse que apostar em quem sai com a vitória, eu sou obrigado a apostar no melhor quarterback da nossa década. Mas vai ser um jogo bastante complicado de se assistir. Eu acho que você falou tudo. Se eu for obrigado a apostar, eu vou apostar no Mahomes, porque aí a gente... Tem um amigo meu, o Jean Dagnoni, ele fala bastante de uma frase que eu acho legal, que serve para qualquer esporte. Ele fala assim, ó, quando o meu time entra em campo, né, cara, o varal enverga, que é o peso da camisa, né? E aí você pega um time do Miami Dolphins, que não ganha nada há muito tempo, desde 1997, 95, que não tem uma vitória em pós-temporada, contra um time do Chiefs que não são os mesmos jogadores, ok, mas a mentalidade é a mesma. Recém-campeão do Super Bowl, o Mahomes já tem dois anéis, é o melhor jogador da liga. Então, quando a gente bota essas duas coisas, uma do lado da outra, a diferença pode ser ali justamente o Mahomes. Esse time do Chiefs, de novo, defendendo o Chiefs de novo, que eu venho defendendo todos os programas, apesar de começar a bater, ele lembra um pouco do Patriots 2018, que também não estava com aquele ataque todo e foi sendo segurado pela defesa, apesar que a defesa está fracassando, mas na época se falava que o Gronkowski já estava meio velho, o final da temporada dele não foi legal, o Patriots daquele ano deu uma fraquejada em dezembro, mas cara, o time tá aí. Se o Kelsey clicar como vinha clicando até esse ano, com o Mahomes, meu amigo, é difícil segurar. Exatamente. Passamos então para o domingo. Opa, calma aí, eu me equivoquei aqui. Ansioso para terminar o programa dentro do prazo que o Montanha deu pra gente. Mas praticamente eu queria primeiro falar sobre a Superliga Esporte América de Fantasy, Neymar. Semana passada eu não estava aqui para discutir um pouquinho como é que foi a tua temporada, como é que foi a finalização disso. Mas eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a Esporte América, e também desejar a vocês, né, quem está em casa e ainda não tem uma camiseta de futebol americano para ir bonito ver o Super Bowl, gente, esporteamerica.com.br, lá você vai encontrar camisetas de todos os times, vestuário de todos os times e acessórios dos times de futebol americano e também de basquete e beisebol. Um outro patrocinador nosso, que também estava diretamente ligado com a gente na Superliga, é a BetTT, Neymar. E este final de semana, como é que foram nossas apostas na BetTT? Perdemos ambas. Perdemos ambas. Temos apostas para a próxima semana? Teremos, mas não temos ainda confirmados os jogos. Ok. E a BetTT está conosco também numa promoção, que é o Super 100. Ela continua até o final da temporada. E no Super 100 você tem a possibilidade de ganhar este capacete do Miami Dolphins, Salute to Service, o último do Brasil. Caso você faça o seu cadastro lá na conta da BTT com o link que a gente vai botar aqui embaixo, ou também faça uma aposta de R$50 caso você já esteja cadastrado. Odds 1.8 ou maior. Por favor, Neymar, dê os detalhes. Aposta se você já estiver cadastrado no mercado de futebol americano, com dificuldade, odds de 1.8 ou maior, 50 pilinha. Fez a aposta, assim que terminar o jogo, enfim, a aposta que foi, tu ganhas uma free bet de R$25, além de participar, ganhas uma free bet de R$25 para usar como tu achar melhor. Perfeito. E, Neymar, a gente tem alguns sorteios para fazer ainda para o final da Superliga. É legal a gente lembrar disso, né? O helmet aqui do Dolphins, caso a gente feche as 50 ações. O helmet vermelhinho que está atrás de ti, que é para todo mundo que se cadastrou
na nossa conta da BetTT. Isso tudo vai ser sorteado ao final da season, aqui mesmo no Zona Neutra. Legal? Pessoal, a gente vai parar agora, break, e voltamos já para o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra, Neymar. Agora a gente vai falar dos outros 4 jogos que nós teremos no final de semana aqui do Wild Card. Então vamos para o primeiro jogo do domingo, às 15 horas da tarde, o Buffalo Bills, que tem este mamute, este tanque de guerra como quarterback, Josh Allen. É difícil apanhar, né, man? É difícil apanhar, cara. Quem apanha nunca esquece, né, cara? Mas eles enfrentam o Pittsburgh Steelers em Buffalo e também abaixo de 0 e muito provavelmente com muita neve. O que a gente pode esperar desses Steelers que ganhou nessa última semana do Ravens, mas o Ravens com todas as reservas em campo, ou seja, não dá pra gente levar em consideração o jogo, né? Mas o Steelers foi lá, fez o que tinha que fazer. Mason Rudolph lançando a bola. E o Dolphins, né, que perdeu aí do Bills e deu a seed 2 pro Bills. O que a gente espera desse jogo? O Bills buscou a seed 2 com o Dolphins. O Dolphins não deu a seed 2 para ninguém. Vamos falar primeiro do Buffalo Bills, que nem tu falou, esse tanque que é o Josh Allen. E Gabe Davis machucou durante o jogo. Esperamos que não seja uma lesão séria. Com isso, o Josh Allen teve que usar mais o Stephon Diggs, que eu tenho uma teoria da conspiração e eu vou manter ela, que eu acho que existe alguma coisa entre os dois brabíssima, ao ponto que ali na semana 5, 6, 7, 8, quando rolou aquele comentário com o Broncos, que o Josh Allen falou pro Diggs, que o Diggs chegou e deu uma divada, né? Manda mais a bola pra mim, eu vou querer sair, não sei o que ele falou. Quer receber mais a bola, bota a camisa do Broncos que eu passo. Tipo, prefiro passar pro time do que passar pra ti. Eu acho que é certo que já, voltando daquela época, que o Josh Allen chegou pro técnico e falou, cara, pra mim não dá, esse cara deu, eu prefiro perder do que tá com esse cara. Ou qualquer coisa do gênero, e o técnico falou, tá bom, man, vamos contigo, vamos na tua, vamos começar a deixar ele mais de escanteio, vamos usar as peças que a gente tem, na intertemporada mandamos o Diggs embora, acabou, etc. E a partir de então é isso que vem acontecendo jogo após jogo, não tem como um wide receiver do calibre do Diggs, cara, o cara é bom demais. A rota dele é excepcional, quando a bola vai nele, ele consegue fazer milagre, o que ele faz. A gente já falou em vários programas isso, e ele vem falando de fantasy, que é uma métrica boa, fazendo 5, 6, 7 pontos no fantasy, ou seja, a bola não vai nele, e quando vai entre aspas, mal passada. É claro que o Josh Allen não quer perder o down, mas deixa ele exposto um pouco demais. E agora, se o Gabe Davis não jogar, eu acho que ele vai ser obrigado a usar um pouco, não nesse jogo, porque eu acho que não vai precisar, mas para os jogos seguintes ele vai ter que conversar com o Diggs, não é possível. Dito isso, a defesa do Bills se encaixou de um jeito e está jogando com uma ferocidade que é difícil qualquer time jogar contra eles. Agora vamos para o outro lado, para os Steelers. Steelers, me perdoem os torcedores dos Steelers, antes de mais nada, vocês estão de parabéns, o Steelers está de parabéns. Chegou na pós-temporada, coisa que eu achava que não iam conseguir. Com aquele jeito aguerrido Steelers de ser de sempre. Mike Tomlin fez a 16ª, 17ª, eu acho 17ª campanha consecutiva positiva. Foi lá e ganhou quando precisava ganhar, precisava de um outro resultado, deu certo, está nos playoffs, parabéns para os Steelers. É o time mais fraco, ao meu ver, até de longe, dentre os times que passaram. Mesmo com o Rudolph jogando bem, só que o ataque está indo daquele jeito e a defesa caiu um pouco. E TJ Watt fora dos Steelers. Não vou dizer fora da temporada, porque pode ser que ele volte daqui a 2, 3, 4 jogos. Não sei a severidade da lesão. Mas todo mundo já falou que ele não joga o próximo jogo. Então, assim, se já seria um embate com uma grande vantagem para o Bills, sem o TJ Watt, essa vantagem vai ser imensa. Eu acho que olha só como é o urubu de baixo, vou ter que falar a expressão correta, o urubu de baixo cagando de cima, como diria meu avô. O estádio nevando muito é uma vantagem para os Steelers dessa vez. Porque o jogo mais feio possível é tipo um time ruim na Libertadores, falando de soccer, um time ruim jogando contra um time excepcional. Quanto mais aguerrido, batido, se jogando no chão for o jogo, melhor. Vamos tentar levar para os pênaltis. Chuva, se joga no chão, gramado, lama, bate, porrada, acaba com o tempo. Eu acho que esse é o jogo para os Steelers. Para os Steelers ter chance, tem que ser um jogo muito matado de tempo, de preferência com uma neve desgraçada que ninguém consiga passar, porque se ninguém conseguir passar, o que os Steelers têm melhor do que o Bills é o jogo corrido. Os Steelers têm 2 bons running backs 2. Nenhum deles é um grande running back 1. Mas tem 2 bons running backs 2. E o Bills não tem ninguém. Tem o Josh Allen. Correram um pouco mais com o Fournette contra o Dolphins. Finalmente tem que usar algum running back de impacto que vai pelo meio. E o Cook não está fazendo, não está mais sendo tão efetivo quanto foi contra o Dallas. Então eu acho que o jogo para os Steelers é esse. Que seja um jogo horrível, um temporal de neve do que for, e joga o jogo corrido. Muito.
Dito isso, eu acho que o Bills tem no mínimo uns 80% de chance de ganhar. É um time que vem voando, agora vai jogar em casa contra um time cujo qual o principal jogador não joga. Exatamente. E você falou em o Steelers com 2 running backs 2. Só um comentário, o último jogo, esse jogo contra o Ravens, eles jogaram no jogo corrido. Isso. E conseguiram a vitória no jogo corrido. Exato. Tanto que o Pickens não teve nenhum target, não recebeu nenhuma bola. Então foi só um grande passe para o Deontay Johnson, que acabou fazendo Que touchdown. foi um passe curto, só que o Deontay Johnson conseguiu correr o resto. Então eu acho que esse realmente é o desenho para os Steelers. Existe uma possibilidade, existe um mundo aí onde o Steelers ganha, mas é um mundo onde o Bills faz um jogo ruim. Isso. Onde Tem que acontecer uma série de fatores. O Bills quase perdeu pro Chargers, quase perdeu pro Patriots de novo. Tem que acontecer isso, sabe? O time tem que jogar mal e os Steelers tem que fazer o que tá fazendo. Tem que ser o jogo que foi contra o Dolphins. Querendo ou não, o Josh Allen nas 3 primeiras campanhas na Red Zone tocou uma interceptação dentro da End Zone ou tomou um fumble. Tem que ser aquele jogo que tudo dá errado pro Bills, o tempo ajuda os Steelers, tudo dá certo pro Steelers para ser definido por um field goal no final do jogo. Bem, mas se tem um time que precisa disso e pode acontecer, eu acho que é o Steelers. É o Steelers. Passamos então para agora o jogo das 18 horas, 18h30, se eu não me engano. Só um pouquinho, Zuma, que eu me perdi um pouco aqui na pauta. Deixa eu abrir ela rapidinho. Poxa vida. Exposed de novo, Zuma. Tu vai brincar com montanha, man? Vocês percebem o quanto o meu trabalho é insalubre? Tá? Mas tudo bem. Tá? A gente se vira com o que a gente tem, né? Fazer o quê? Tá? Não, montanha. E não sei se tu vai lembrar, no começo desse programa, o Zuma ainda fez questão de falar a função de cada um aqui no programa. E vem preparado, não sei o quê. A pauta é comigo. A pauta é comigo. A pauta é comigo. Montanha. A pauta deixa com o pai canhoto. Isso, matou no peito e jogou pro Montanha e ainda zoou Montanha. Posso te pedir pra voltar no último ainda, Montanha? Porque eu prometi falar neste jogo, no jogo que viesse, que foi o Defensive Player of the Year. E aí sim, estamos falando do TJ Watt dos Steelers, que tá fora da temporada, porque o Steelers ele não deve jogar nem até o Super Bowl, mas enfim. Então assim, tínhamos o Myles Garrett, que era o favorito, e o TJ Watt não aparecia entre os 2 primeiros, mas é o cara que tem os melhores números. É o cara que tinha mais saque, mais passe desviado, mais pressão, etc. Eu até, conversando com um amigo nosso, torcedor do Steelers, ele não entendia como que poderia ser o TJ Watt, não ser o TJ Watt o favorito, e sim o Myles Garrett, se todos os números do TJ Watt eram melhores. E é aí que eu defendo aquela questão de que tu não pode só olhar os números. Tem um detalhe, não temos os números aqui, então eu posso errar em 1, 2%, mas em termos de um jogador marcado por 2 jogadores, o Garrett é marcado 33% das vezes e o TJ Watt 14% das vezes. Então o TJ Watt tem uma facilidade muito maior em chegar no quarterback do que o Garrett tem. O Garrett atrai muito mais a defesa. Tá, mas o que isso vale pro MVP? A gente já discutiu também sobre MVP, o que é para cada um, e cada um infelizmente felizmente tem um aspecto diferente. Para mim o MVP é exatamente essa questão que o Garrett traz. Ele faz com que o outro time tenha que pensar em ti o tempo todo. Vamos marcar esse cara em 2, ou seja, ele obrigatoriamente, mesmo sem abrir a boca, melhora o resto da defesa inteira. Porque se o outro time tem que me marcar em 2, sobrou espaço para ti. Não que o TJ Watt não seja isso, gente. Inclusive, eu comentando com esse meu amigo, se fosse para escolher um defensor para eu ter no meu time, TJ Watt. O cara faz tudo, o cara é um monstro. Mas esse ano, para MVP defensivo, eu daria pro Garrett. Desculpa, só a finalização. TJ Watt no jogo que infelizmente se machucou contra o Ravens, contra os reservas do Ravens, meteu mais 2 saques. Então ele chegou em 19 saques. Ele já era o líder, ele botou mais 2 saques, enquanto o Garrett não jogou, foi descansado. Pode ter sido um peso na balança suficiente para talvez ter trago o prêmio para ele. Ele é o segundo jogador da história da NFL a fazer 2 temporadas com 19 sacks consecutivas. Sabe quem é o primeiro? TJ Watt. Não. DJ Watt. Exatamente, o irmão dele. Então, o pai fez aí 2 bons cavalos. Passamos agora, então, para o jogo das 18h30, onde o Green Bay Packers pretende ir a Dallas e estragar a festa de Dak Prescott e do torcedor do Dallas, que deve estar com medo. Deve. Só que eu tenho que lembrar que, olhado um histórico recente, para o cara não querer ir lá para 1970 ou alguma coisa para trás, o Green Bay Packers vem sendo freguês do Dallas, né? Sim. Eu quis dizer estragar a... Desculpa, o contrário. O Dallas vem sendo freguês do Green Bay Packers. Aí, então, cara, o Dallas... Depois daquela situação do Dez Bryant que eles perderam,
O Dallas nunca mais vai ser o mesmo enfrentando o Green Bay Packers. Aí tu vai ter que explicar agora pra galera que tá em casa qual foi a situação. Foi um playoffs, foi um divisional round, onde o Dallas teve uma chance de um passe para chegar para ganhar o jogo, passaram na mão do Dez Bryant, que era um baita wide receiver, era o CeeDee Lamb de hoje, inclusive com a camisa 88, e ele recebeu a bola, e a regra do catch foi revista depois desse lance, que ele pegou a bola, ele ia cair na linha de meia jarda, podia cair ali, tinha tempo deles irem tentar o touchdown, mas ele muito malandramente tentou esticar a bola, nisso a bola deu uma mexidinha e não deram o catch, e com isso o Green Bay ganhou. Era uma quarta descida, se eu não me engano, então tipo era assim, conseguiu ou não conseguir. E ele foi ganancioso, talvez com razão, talvez não, mas com isso ele perdeu o down e o Green Bay ganhou o jogo. E depois mudaram... Mudaram, mas ficou a mesma coisa. Tá ok. E aí, por que eu quero dizer que o Green Bay vai tentar aprontar lá pro Dallas? Porque eu vou trazer de novo aquela frase do o varal enverga, tá? O varal enverga pros dois lados, gente. No sentido de que o time do Green Bay Packers, pô, é a franquia mais vitoriosa da história, o time é novo, sabe? Ninguém ali, cara, o pessoal do Packers, eles chegam no playoff, já foi demais. A torcida já tá feliz da vida. Eles podem ir como franco atiradores sem problema nenhum. A garotada, e quem eu quero dizer garotada? Dobbs, Watson, Wicks. Acharam um outro wide receiver agora, o Tem Wicks. 4 wide receivers. Reed. Cara, esses caras vão fazer o inferno na vida do time do Dallas lá. Ou talvez não. Ou talvez serão amassados. Só que se eles forem amassados, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, o que eu quero dizer? Cara, o time do Packers vai com a camiseta verde do Packers e tem tudo para incomodar o Dallas. Esse ponto positivo, que é a camisa pesada do Packers, né, sem peso nos meninos, é totalmente contrário no Dallas. Exato. O Dallas tem uma das camisas mais pesadas da história da NFL, não ganha nada há bastante tempo. Desespero para ganhar jogando em casa. Exatamente, e o Dak Prescott, que ia ganhar há 4 rodadas atrás, era o líder na casa das apostas para ser o MVP, tá longe de ser o MVP agora, enfim. Cara, eu acho que tem chance, tem abertura para uma surpresa aí. Tem, já vou colocar o percentual antes, eu acho que é uns 55-45 pro Dallas. É um jogo muito parelho, exatamente pelo que tu falou, o Green Bay Packers, ele está conciso. Ele cresceu no momento da temporada que precisava e o time vem sem peso nenhum. Ele vem jogar, cara. A defesa é muito boa. Deixa eu pausar. Sabe que jogo passado, a rodada 17, o principal cornerback do Packers, O Alexander. O Alexander foi suspenso pelo time, por conduta esportiva, porque na rodada 16 eles foram para depois do jogo tem prorrogação, foram para prorrogação, e daí cada time manda os seus capitães, e os 3 capitães do Green Bay Packers, do ataque, da defesa e do time especial, foram lá para jogar moeda, e foi Jair Alexander junto. Daí perguntaram depois do jogo para ele, tá, mas por que foi? Ah, porque eu me nomeei capitão. Ele não só foi junto, como ele fez o call a hora que deu o cara, o coroa, enfim, que o Packers ganhou, ele falou, queremos receber. Daí ele saiu e daí ele foi suspenso pelo Packers da rodada 17, que era uma rodada que venceu, tá fora, na rodada 17 contra o Vikings. Vikings, acho que foi. Enfim, ele não jogou porque o Packers deu uma medida suspensiva pra ele. Cara, quem tu acha que tu é? E daí agora, na semana 18, perguntaram pra ele, e aí, aprendesse alguma coisa? Cara, a entrevista dele é assim, ó. Eu aprendi que eu tenho que... Ele olha pra câmera assim... Ele não dá essa pausa toda aqui, eu esqueci o que eu ia falar. Não, ele olha pra câmera e fala... Eu aprendi que eu tenho que ser mais polido. Mais educado. Pô, contei uma história e não sei a última palavra, ótimo, né, cara? Tá Que era o ótimo. principal. A grande questão é o seguinte, Isso. o cara, ele de fato é um dos melhores cornerbacks da liga. Ele é um monstro, ele vai marcar o CeeDee Lamb, vai ser bem marcado o CeeDee Lamb. Acho que o nome desse jogo vai se chamar Micah Parsons, como tem que ser. O cara é o brabo em Dallas e eu acho que é ele que vai conseguir causar um grande estrago no Love, que vai ser o primeiro jogo de pós-temporada dele, que nem tu falou, com a camisa leve, com a camisa tranquila, mas é um jogo de pós-temporada, ninguém tá ali pra brincar. Eles vão botar uma pressão grande no Packers, que não tem a pressão de ganhar. Essa pressão é do Dallas. Acho que da Dallas, graças à defesa. E quando a gente fala de elenco por elenco, não há dúvida que o elenco do Dallas é melhor. Ah, sim. Por nomes, né? A gente pode, inclusive, falar do CeeDee Lamb, que... Terminou como wide receiver 1 da temporada. E eu ia falar que por poucas jardas ele não passou o Tyreek Hill. Isso. Né? Então, assim, o CeeDee Lamb com certeza foi o wide receiver 1 da temporada. O Dak Prescott, cara, é um bom quarterback. Ele tá, né, É um bom líder.
ele precisa se provar e a gente espera que isso aconteça nesse final de semana, não no sentido de torcer, mas a gente espera que Sim. ele jogue para isso, né? E a gente vai ver um grande jogo, Um bom jogo mesmo. Porque é um jogo com muita rivalidade entre dois times também. O Green Bay e o Dallas tem muita rivalidade entre eles. Já que falando de um wide receiver, a gente vai costurar algumas coisas dos jogos que aconteceram. Eu tava torcendo muito por uma coisa que aconteceu, Zuma, que é o Justin Jefferson fazer 118 jardas, se eu não me engano, que ele precisava, para bater pelo menos 1.000 jardas. Por um dia que ele olhar para trás e ver como foi o currículo dele, toda a temporada foi ao menos 1.000. Sempre foi muito mais do que 1.000, só que essa temporada ele ficou 6, 7, 8 jogos fora. E ele fez 180 jardas de novo e bateu as 1.000 jardas. Ok. Passamos agora para o jogo das 10 horas da noite, o jogo do Sunday Night, prime time de domingo e um outro excelente jogo. Talvez, arrisco dizer que o melhor. Tá? Los Angeles Rams versus Detroit Lions, um jogo extremamente competitivo, onde o Rams vai a Detroit, né, tirar ali a virgindade do Ford Field, que nunca recebeu um jogo de playoff com o time do Lions jogando em casa. Melhor tight end da liga esse ano não joga, pela estupidez que a gente vem falando do Dan Campbell, do técnico do Lions. Mas, cara, é o estilo deles de jogar, ele não pode tirar o pé agora, correto? Se tu peita alguma coisa, man, tu segue em frente, tu continua com a voz firme. Então, assim, já que ele ia jogar firme, ele jogou o último jogo não valendo nada, com todos os titulares, Zuma. Eis que o Laporta machuca o joelho e não joga esse jogo. Talvez não jogue mais os playoffs inteiro. Ainda não saiu também qual que é a lesão dele, mas esse jogo o Laporta não joga. Cara, qual o impacto disso? É o melhor terreno da liga. O impacto disso é gigantesco. Tá, mas teve jogo que o Lions ganhou com o Laporta fazendo pouco. Não é só o número. Tem que olhar todo o jogo. Se o Laporta fez pouco, é porque ele foi muito marcado pela defesa. A defesa viu que o Laporta destruía em outros jogos. Então a defesa vai lá e marca bem o Laporta. O que acontece? Sobra espaço para os outros. E dessa vez o Laporta não irá jogar. Isso é uma grandíssima vantagem para o time do Rams. Mas enorme. Faz com que, para mim, esse jogo é 50-50. Se não, com vantagem para o Rams. Eu acho que os dois times vêm com muita sede ao pote. Eu acho que vai ser um dos jogos mais físicos dos playoffs. E eu acho que Sean McVay dá um nó de coaching, dá um nó de esquema tático e faz com que o Rams ganhe. Certamente veremos vários TDs do Kyron Williams novamente. Ele é o novo Todd Gurley do Rams. E eu acho que esse time do Rams, se o 49ers não parar eles, eu acho que chega no Baltimore Ravens no Super Bowl. Uma última história engraçadinha, pra gente passar já pro próximo jogo. O cara que eu botei ele como personagem do jogo na foto, o Jared Goff, que é o quarterback do Detroit Lions. Ele foi draftado como quarterback do Los Angeles, né? No caso, na época ainda era o St. Louis Rams. St. Louis Rams, que depois virou Los Angeles Rams. E ele sempre foi um QB muito mediano, muito para baixo, mediano para baixo. E o time do Rams era muito bom, e diziam que não chegava no Super Bowl por causa do Jared Goff. Eles trocaram o Jared Goff pro Lions, pegaram o Matt Stafford, que é um excelente quarterback, que era ao contrário, não ia para frente porque estava no Lions, que tinha um time muito ruim. O Matt Stafford foi campeão do Super Bowl pelo Los Angeles Rams, e agora nosso querido Jared Goff tem a chance, cara, de se vingar. Os dois calei do ex, né? Os dois cada um num time oposto agora. Tem a chance de eliminar o Los Angeles Rams e levar o Detroit Lions. Não só isso, nós não vamos levar o programa pra frente, porque o nosso tempo tá correndo, mas o Goff, essa pós-temporada dele é a vida dele em termos financeiros, porque o próximo contrato dele, que ele deve pedir ano que vem, o Lions vai ter que definir. Pagamos 50 milhões por ano para esse cara, com a grande maioria garantida. Esse é o cara que vai levar nossa franquia para frente. Se ele perder esse primeiro jogo, eu acho que o Lions não paga. Passamos então para o jogo de segunda-feira e o último jogo do Wild Card. Cara, esse jogo, quando eu falei lá que o jogo do Dolphins com Kansas City Chiefs era o feio brigando com o mal organizado e tal, cara, ninguém ficou tão feliz quanto os dois times aqui. O Tampa Bay Buccaneers está feliz da vida de receber o Philadelphia Eagles, e o Philadelphia Eagles está feliz da vida de ir a Tampa Bay jogar. Porque, cara, contra todos os outros times, eu acho que os dois não seriam favoritos. Eu acho que ele perderia em todos os outros. Mas os dois são os dois piores da NFC no momento e se enfrentam, cara. O Philadelphia Eagles, eu botei a foto do Jalen Hurts porque é a careta que ele tem que fazer mesmo, tem que estar de cara fechada. Saiu machucado no último jogo ainda. Ou seja, um Eagles que vem perdendo os últimos 3 ou 4 jogos, de maneira até vergonhosa, e o Tampa Bay Buccaneers com aquele negócio. Pô, ganhou do Carolina Panthers por 9-0 numa bacia das almas, num jogo horrível. Então, cara, o que tu espera desse jogo aí?
para segunda-feira às 10 horas da noite, Neymar? Começamos a falar do Philadelphia Eagles, onde o Sirianni, que é o head coach deles, começou a ser muito contestado. Mas poxa, os números deles são absurdos em termos de vitória e derrota no Eagles. Mas ele perdeu o defensive coach e offensive coach e o time não está mais produzindo. Falava-se da defesa do Eagles ser animal, como era. Sim, mas todo draft eles fazem a mesma estratégia. Vamos ver o que o Georgia Bulldogs tem. Drafta. Estão pegando a defesa dos caras e não está mais produzindo. Em termos ofensivos, cadê o Eagles? O Eagles sumiu, desapareceu. A única coisa que o Eagles está sendo famoso é pelo tush-push, ele não consegue jogar mais nada. Em termos do que vai ser esse jogo, eu acertei de novo o resultado que eu ia falar entre Eagles e Giants. O Giants humilhou, não é amassou, humilhou o Eagles. Se não me engano foi 27-0. Com o Eagles, com os titulares, até que eles perceberam que mostrou uma imagem do Hurts com o dedo do meio todo torto, tipo, meu Deus, estamos sendo humilhados e vamos perder o QB? Daí eles tiraram os titulares, Sirianni tirou os titulares, daí beleza, fizeram mais 10 pontos e tal, enfim. Daí eles foram arrebentados pro Giants. Cara, não é possível. Assim, tudo tem limites, Não é possível que esse time tenha piorado tanto. Tem alguma coisa errada. Uma vez me perguntaram, será que é possível que alguém ainda tá escondendo o jogo na NFL? Daí, na semana 18 não, né? Tu esconde o jogo até a 15, 16, daí tu faz, sei lá, 15-1, 15-0, tá garantido no seed 1, daí tu dá uma escondidinha no jogo, deixa o resto pros playoffs. Mas aqui não, o Eagles tá disputando voltar a ser seed junto com o Cowboys, era o seed 1 e foi caindo e se despedaçou. Não é possível? Onde é que tá Até 3, 4 derrotas seguidas do Eagles era de se espantar muito. Mas agora, ainda mais com os titulares contra o Giants, cara, foi vergonhoso. Acho que foi a atuação mais feia que eu vi do Eagles nos últimos 10 anos. Foi horrível, eles foram massacrados pelo Giants, man. Dito isso, não tem como colocar o Eagles contra favorito contra o Tampa. O Tampa tem um time melhor que o Giants, somam os dois fatores, o Eagles vai ser zebra. Tampa tá jogando muito bem, estão muito aguerridos. Espero que o Baker Mayfield ganhe um contrataço nessa pós-temporada, merece. O time do Tampa Bay Buccaneers, a quem não sabe, tem 35 milhões... 35% que é mais, uns 70 milhões de dead cap no salário. Ou seja, todo time tem, grosseiramente falando, 200 milhões para fazer um time. O time do Tampa tinha 140. Porque tá pagando ainda da época do Tom Brady, foi campeão, que pagou aquela galera e vai diluindo o salário para frente. Não vamos explicar isso nesse programa hoje. Mas o time tinha 35% a menos de salário. Foi lá, montou um time, playoffs. Diga-se de passagem, para a maioria dos especialistas, o Tampa ia ser o último da divisão. Também falei aqui no Zona Neutra que ia ganhar a divisão. Tá aí. Acho que o Tampa ganha. Acho que é um jogo... Cara, vou respeitar o Eagles. 55-45 pro Tampa. Porque o Tampa tá conciso, a gente sabe o que o Tampa vai fazer, a gente sabe a força dele. E o Eagles, se jogar que nem jogo contra o Giants, vai ser uma humilhação, vai ser arrebentado. Se voltar a ser um pouquinho o Eagles que era, vai ser um jogo legal. Exatamente. E ficou como o último jogo da rodada na segunda-feira, às 10 horas da noite. A gente tem uma rodada de Wild Card que vai ser emocionante, tenho certeza, e a gente volta aqui na semana que vem para falar, esmiuçar os resultados e falar um pouco também do Divisional Round, que é o próximo ponto da temporada, que é quando os vencedores desse final de semana jogarão entre si e também receberão Baltimore Ravens e 49ers nessa briga. Neymar, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. E a todos os torcedores nos assistindo também. Muito obrigado para quem está com a gente até esse momento e eu gostaria só de relembrar aquele velho pedido. Curta esse vídeo, clique no sininho, receba nossas notificações, se inscreva no canal, a gente tem mais inscritos do que curtidas, então por favor, vamos lá, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e acesse as nossas redes sociais, @zonaneutra, com underline no final. Muito obrigado, até semana que vem, galera, valeu! No final a gente sempre fala alguma coisinha pra quem fica. No último programa o Lucas me perguntou pra onde que eu acho que o Russell Wilson ia, e depois do programa eu fiquei pensando nisso. Não imediatamente depois do programa, porque eu e o Montanha tomando 2 copinhos de uísque só depois. Mas no dia seguinte eu fiquei pensando, sabe pra onde é que eu acho que o Russell Wilson vai? Aposentar? Pode. Aposentar? Ah, não, vai pra um time. Cara, eu acho que ele vai... agora tu me pegou, cara. O Montanha quer acabar o programa. Eu acho que ele vai pro... Pô, cara, não faço ideia. New England Patriots, Belichick se segura como head coach, não mais como GM, mas ele fica como head coach, traz o Russell Wilson e drafta o Marvin Harrison Jr. Pega um wide receiver fera pra ele e pau na máquina. Ok, tens um plano. Vamos ver se o pessoal do New England pensa igual. Valeu, galera. Bom final de semana, boa semana e até semana que vem.